quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui trazendo a sua palavra. E eu quero convidar a você, aí no seu cantinho, seja na sua casa, onde quer que você esteja, abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 9, que diz assim: ele diz: então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenarei uma mulher viúva que te dê comida. Meus queridos, vejam só, eu queria trazer esse dia uma reflexão sobre a viúva de Sarepta. Eu achei interessante alguns pontos a gente observar nesse texto. E para a gente poder entender o que estava acontecendo aqui nesse momento, eu vou explicar para você um pouco. O profeta Elias, que o nome Elias, ele significa o Senhor é Deus, recebe uma ordem da parte de Deus, para que procure uma mulher viúva. Com certeza existiam várias mulheres viúvas naquela região, mas havia uma que fez toda a diferença por meio de sua fé e obediência. O povo estava passando por uma enorme crise espiritual, estava adorando a um Deus chamado Baal, que era um Deus, naquele momento, pessoal, era o Deus da tempestade e da fertilidade da terra. E de repente Deus falou ao povo por meio do profeta Elias, lá em 1 Reis 17:1, que diz assim: o que Deus falou por meio do profeta Elias, dizendo assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses dias, segundo a minha palavra. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, Deus, por intermédio do profeta Elias, ele fala certamente, ele dizendo que não vai mais chover por alguns anos. E interessante que o profeta Elias diz uma coisa dizendo assim: segundo a minha palavra. O homem que tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Deus era fortemente na vida de Elias. Deus honra a palavra dos seus servos. Meu querido, quando nós temos um relacionamento com Deus, é muito importante muitas vezes pararmos para pensar sobre isso. O nosso relacionamento com Deus, como está o nosso relacionamento com Deus. Mas nesse momento aqui, procurando alguns textos, eu achei interessante também, lá em Mateus capítulo 18, versículo 18, diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. E mais ainda, em João capítulo 15, versículo 7, diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Meu querido, quando você tem um relacionamento com Deus, as suas palavras, as suas orações, Deus escuta, e no momento certo, na hora certa, Ele faz acontecer. E o interessante é que essa parte, quando Jesus fala: se as minhas palavras estiveres em vós, e vós estiveres em mim, aí sim, pedirei o que quiseres, e vos será feito. Como estão essas palavras no meio do seu coração? Quais são os efeitos que essa palavra ela causa aqui dentro? É muito importante, meu querido, eu e você muitas vezes fazemos essa avaliação. Como está o nosso relacionamento com Deus? Porque você pode estar bem em todos os aspectos da sua vida, se relacionando muito bem com muitas pessoas em vários lugares, mas se a sua relação com Deus não estiver boa, você não está completamente bem. Então é muito importante pararmos para pensar um pouco sobre o nosso relacionamento com Deus. E o profeta Elias tinha um relacionamento com Deus, ele tinha um compromisso com Deus. E mais à frente,
O profeta Elias obedece e vai até Sarepta, confiando que Deus iria prover uma viúva para lhe dar de comida naqueles dias difíceis que estavam por vir, porque Deus havia prometido isso para o profeta, para o Elias. E lá em 1 Reis 17, a gente pegando aqui o versículo 10, ele diz assim: então o Elias, ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Ela estava no lugar certo e na hora certa, e não estava em casa reclamando da vida, porque as coisas não estão boas, mas buscando saídas e se esforçando para tentar mudar a situação. Às vezes pode nos faltar razões para acreditar que nosso dia de hoje não pode acontecer nada de bom, mas Deus está ouvindo as suas orações. Deus algumas vezes nos pede coisas simples e logo vemos em condições de fazer. Meu querido, às vezes as situações a gente não tem muita coisa para ver de boa. Minha situação em casa não está legal, minha situação no meu trabalho não está boa, os meus recursos não estão bons, e Deus às vezes nos pede coisas simples, como foi pedido a essa mulher aqui. Simplesmente ela estava no lugar certo, não estava em casa reclamando, mas estava procurando tentar mudar a situação da casa dela, que se encontrava sem nenhum recurso. E de repente ela estava no lugar certo, na hora certa, e chega um homem de Deus e lhe pede uma coisa simples: me arrume uma água para beber, um copo com água, uma vasilha com água. E simplesmente ela vai e diz: sim, como não, vou fazer. E obedece e vai buscar esse copo com água, uma coisa simples, que muitas vezes Deus nos pede também coisas simples, que tem condições sim de a gente poder simplesmente fazer, e às vezes coisas tão simples, e a gente às vezes não faz. Em 1 Reis, mais à frente, no versículo 11, capítulo 17, 1 Reis, no versículo 11, ele diz assim: indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Ele faz primeiramente um pedido simples, depois ele pede algo que naquele momento não era tão simples. De repente ele pede algo que vai exigir de nós. Às vezes Deus pede alguma coisa que vai exigir um pouco mais de nós, que vai forçar um pouco da nossa boa vontade, fé e obediência. Aí é muitas vezes aonde Deus ele pede algo para a gente e fica olhando o que é que a gente faz. O que é que a gente faz? Qual é a nossa ação? Qual a nossa atitude? E de repente ali faz esse pedido no versículo 11, e eu não posso deixar de perguntar: o que você faz nessas horas que Deus pede para que você acredite nele? O que muitas vezes você faz quando vem a sua fé a ser provada? Qual é a sua atitude? O que é que você faz? Essa pergunta, dependendo da sua resposta, meu irmão, faz toda a diferença, como fez na vida dessa mulher aqui. O interessante, meu querido, que é bom que a gente entenda e aprenda, e devemos, em cima de qualquer situação, confiar em Deus. Confiar que Deus é quem sempre provê na nossa vida. Lá em Salmos, capítulo 46, versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Também no Salmo 91, versículo 1 e 2 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Meu querido, Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza nos momentos de dificuldade. Nos momentos de dificuldade que a gente vem a enfrentar
Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E também, meu querido, como diz aqui, Deus meu em quem eu confio. O salmista deixa claro, Ele é o Deus ao qual eu confio nele. Eu sei que Ele vai prover. E eu queria que nesse momento vocês tentassem se colocar um pouco no lugar dessa mulher aqui. Se coloque no lugar dessa mulher que perdeu tudo, o provedor da casa que era seu marido, seus recursos, seu relacionamento com Deus não andava bem, e se sentindo incapaz de dar o sustento para os seus filhos. Não é um cenário simples, não é uma coisa fácil de você enfrentar e você encarar. Às vezes nós não passamos nem perto de uma situação como essa, e já começamos a entregar os pontos, já começamos a questionar e começa a duvidar da soberania de Deus na nossa vida. A Bíblia diz, meu querido, que todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes as situações que a gente enfrenta na vida não são fáceis, não tem explicações. Você às vezes procura respostas e não encontra. Mas o que sempre vai fazer a diferença, meu irmão, é o seu posicionamento mediante a essas situações. Essa mulher aqui, ela nunca parou de tentar, até onde ela podia batalhar e correr atrás, ela assim fazia. E eu tenho certeza que em alguns momentos da vida dela, ela se encontrava pedindo a Deus misericórdia sobre a sua casa, a sua vida. E Deus, Ele sempre escuta as orações. Mesmo nesse momento aqui, a gente vai observar que o relacionamento dela com Deus não estava bem, mas a misericórdia de Deus, ela sempre triunfa. E a gente vai ver aqui no livro ainda em 1 Reis, no capítulo 17, e o versículo 12 e o 13, que diz assim: porém, ela respondeu, foi o que ela falou para o profeta: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Veja que o profeta havia pedido a ela algo um pouco mais difícil para que ela fizesse. E a gente vê o seguinte: às vezes Deus marca encontro conosco e quer nos ouvir e ver até onde vai a nossa boa vontade, fé e obediência. Nesse momento, nesse dia, Deus havia marcado um encontro com essa mulher, com essa viúva de Sarepta. E nesse encontro que marcou com ela, gostaria muito de ouvir a situação que ela estava enfrentando. Ela devia falar, e ela falou, e o profeta escutou o que ela tinha dito. Só que veja a forma que ela se coloca. No versículo 12, ela diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela não diz tão certo como vive o Senhor nosso Deus. Ela fala o teu Deus. Aí a gente observa nessa colocação que o relacionamento dela com Deus não estava bom. Quando ela simplesmente fala: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Ela relata a sua situação para o profeta, mas ela deixa claro, pelas suas palavras que ela coloca, que a sua fé no Deus de Israel não estava havendo ali um relacionamento tão firme, tão sólido. Mas mesmo assim, a resposta do profeta para aquela viúva, para aquela mulher, ele dá uma resposta dizendo: não temas. Às vezes é necessário ouvirmos uma palavra como essa, que Deus às vezes fala ao nosso coração: não temas, se mantenha,
controle-se, se alegre, se anime. E quando a gente escuta essa palavra, a gente para e o nosso coração começa a mover a nossa fé. E o interessante, meu querido, que Deus, Ele cumpre com as suas promessas. Em momento nenhum da nossa vida, Deus vai deixar de cumprir com as promessas que Ele tanto falou para conosco. Deus, Ele é fiel na sua vida, meu irmão. Deus, Ele é fiel com você. Mesmo que as situações que você esteja enfrentando, seja como dessa viúva, ou até mais complicado, ou até nem tão difícil como ela está enfrentando aqui. Às vezes nós nos perdemos, a nossa fé, nós ficamos distantes de Deus por coisas até menores que essa. Mas entenda, sempre a misericórdia de Deus, ela vai seguir você. Sempre a bondade de Deus, meu irmão, sempre vai triunfar na nossa vida. Não interessa quantas vezes você caiu, o mais importante é quantas vezes você está disposto a levantar. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E quando de repente o profeta fala para aquela mulher, mas antes de continuar aqui no texto, eu estava observando também no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Meu irmão, quando Deus ele promete, algo acontece. A palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre vem e faz a sua finalidade. Também lá em Isaías, capítulo 59, versículo 1, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Meu querido, Deus escuta as nossas orações, Deus escuta as nossas súplicas, e Ele nos compreende melhor do que ninguém. Às vezes você pensa que se conhece, mas Deus conhece você muito melhor. Deus conhecia muito a situação dessa mulher aqui, dessa viúva de Sarepta. E por misericórdia, Deus envia o profeta até ela. Não só existia essa viúva naquele lugar, eu tenho certeza que existiam mais. Sempre vai existir pessoas e situações ou iguais ou pior do que a nossa. Sempre vai existir. Mas nesse dia aqui, a misericórdia de Deus caiu sobre a vida dessa mulher. E veio sobre a vida dela por meio do profeta Elias. A sua história já estava decretada. Ela, como falou com o profeta, o meu propósito hoje é fazer minha última refeição, eu e meu filho, que logo mais à frente eu não sei o que vai acontecer, simplesmente comamos e morramos. Essa era a definição dela para aquele dia. Mas Deus tinha algo diferente para a vida daquela mulher naquele dia, meu irmão. Da mesma forma, não é diferente com a minha vida, não é diferente com a sua. Às vezes, quando nós chegamos ao nosso limite, a ponto de entregar os pontos, Deus nos faz relembrar das suas promessas. Deus nos faz relembrar dos seus planos e projetos que Ele tem para mim e para a sua vida. Eis que os planos que tenho para vós são planos de paz e não de mal. Os planos que Deus tem elaborado para a sua vida e para a minha, meu irmão, são planos de bênção. Por isso, meu irmão, levante a sua cabeça, siga em frente, porque Deus tem algo maior a fazer na sua vida. E a gente observando no texto, o profeta Elias falando para ela, para que ela faça primeiro a refeição para ele, e depois faça a refeição para ela e seu filho. Pede algo que muitas vezes não é simples, não é tão fácil, porque a situação estava difícil, mas o profeta me pede algo para fazer. Aquele homem é um homem de Deus. O que me cabe fazer? Eu posso obedecer essa palavra e eu posso não obedecer essa palavra. Sempre, meu irmão, a palavra de Deus ela vai tocar no seu coração e você vai ter que tomar uma decisão. Às vezes a decisão não é tão simples de fazer, não é tão simples de aceitá-la, mas cabe a você decidir. Ela aqui decidiu o que fazer. Ela podia ter dito não, mas ela não fez isso. Diz aqui no capítulo 1 Reis, capítulo 17, versículo
o 15 ao 16 diz assim: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e a botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Meu querido, a história dessa mulher foi mudada por conta de pontos importantes, por conta da sua boa vontade. Em momento nenhum ela teve má vontade em fazer aquilo que foi pedido para que ela fizesse. Em momento nenhum, por mais difícil que fosse a decisão, ela foi movida pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Ou seja, é a certeza, não estou vendo, mas sei que está lá. É meu, porque Deus assim me fez confiar no coração. Isso é fé. E o interessante da fé, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando a gente começa a ouvir essa palavra, a fé começa a crescer dentro do nosso coração. Essa mulher aqui, ela foi movida também pela sua fé, e ao final de tudo, ela foi movida pela sua obediência à palavra do profeta, à palavra de Deus. Quando eu e você nos posicionamos e passamos a obedecer a palavra de Deus, não se preocupe, meu querido, as coisas começam a mudar ao nosso redor. Por quê? Porque quando passamos a ouvir essa palavra, levar essa palavra em conta na nossa vida, aplicá-la verdadeiramente na nossa vida, as coisas começam a mudar ao nosso redor. Porque essa palavra, ela nunca volta vazia, ela vai e sempre faz a sua finalidade. Não foi diferente na vida dessa mulher. Ela passou, como diz aqui, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Ela guardou essa palavra e obedeceu a palavra. E com isso, ela foi vitoriosa. A história dessa mulher foi mudada mediante as suas ações, as suas atitudes e mediante a sua fé. E o interessante, meu querido, que é um texto também muito citado, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Em qualquer momento da sua vida, os caminhos que você tem que trilhar, a palavra de Deus será sempre para você lâmpada para os seus pés. A lâmpada, ela ajuda a iluminar o seu caminho, e aí você sabe qual direcionamento você deve tomar. Por isso, meu querido, procure aplicar essa palavra ao seu coração, à sua vida. Não simplesmente quando as situações estão boas ou ruins, independente da situação, procure se manter firme na presença do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque a presença de Deus é quem faz a diferença na minha e na sua vida. Não interessa se você é rico, pobre, velho, novo, se a presença de Deus é na sua vida, é quem faz toda a diferença. É tão provado isso, que se a gente for olhar lá no livro de Salmos, no capítulo 51, o salmista Davi, ele sabia muito da importância da presença de Deus na vida dele. Davi havia pecado contra o Senhor, mas só que quando a gente lê no livro de Salmos, capítulo 51, no versículo, a partir do versículo 9, ele diz assim: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aí veja o que ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me recuso da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ele sabia da importância do Espírito de Deus na sua vida, porque sem ele, meu irmão, ele não chegaria a lugar nenhum, não conseguiria vencer seus obstáculos, suas dificuldades. Por isso, meu querido, assim como foi a viúva de Sarepta, que
possamos aprender com essa mulher. E na hora de tomar as decisões, tome as decisões corretas. Obedeça a palavra do Senhor. Aplique-a na sua vida. E que o Senhor cada vez mais te abençoe. Continue abençoando a você, a sua família, a sua casa. Que o Senhor nos abençoe. Nesse momento, eu quero convidar você a juntos fazermos uma oração, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, Pai amado, eu quero te agradecer nesse momento, Senhor, e pedir ao Senhor que nessa hora o Senhor possa abençoar a cada família, a cada lar. Senhor, Tu conheces as dificuldades, Tu sabes as necessidades de cada um, ó Deus. Tu és um Deus que supre as necessidades de cada um de nós. Tu és um Deus que cuida, Tu és um Deus que sara, Tu és um Deus que abre porta onde não tem porta. Tu és um Deus que cuida, Senhor, de cada um. Tu sabes, ó Senhor, que cada um está precisando nesse momento, nessa hora. Senhor, abençoa. Nesse momento, ó Deus, queremos Te apresentar nossa cidade, nosso estado, nosso país. Senhor, abençoe a cada um dos Teus servos em todos os lugares do mundo. Senhor, seja conosco. É no nome de Jesus que eu Te peço e Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe.